Boa tarde, hoje a gente está aqui com três pessoas incríveis que a gente coloca o nome desse episódio do CTL Cast como os crias da CTL. Vai ser incrível o papo, hoje eu estou aqui com o Júnior Porto, estou com o Rodrigo Batista e também com o Bruno Porto. A gente vai explorar a história deles, como que eles começaram, de onde eles vieram e qual foi a trajetória deles para escalar onde a gente está hoje. A ideia é que seja um papo bacana, gostoso e muito produtivo para você que está nos assistindo, ok? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Sejam todos bem-vindos ao CTL Cast. É uma alegria poder estar aqui com vocês, entrevistar vocês, falar um pouquinho das histórias boas, engraçadas, desafiadoras que vocês construíram ao longo da jornada de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Thiago. Vamos começar então nessa ordem. Vou falar com o Bruno. O Bruno tá aqui, né? Vou falar com o Júnior, quase igual, né? Vou falar com o Júnior e a pergunta, Júnior, para começar como foi o começo? Conta um pouquinho da sua história, quais foram os desafios bem no início da sua carreira, como que você chegou à CTL? Diz pra gente, conta um pouco pra gente. Eu cheguei na CTL em abril de 2006. Eu vim de Minas Gerais, né? E o Bruno, meu irmão, já trabalhava na empresa, o Carlos Porto, que é meu pai, também trabalhava na empresa, vim por intermédio deles. Passei por um teste na época do RH, porque precisavam de uma pessoa no almoxarifado para dar uma organizada, para melhorar o controle. Existia um almoxarife, mas que não tinha conhecimento relacionado à informática, principalmente. Então passei por um teste, passei nesse teste e iniciei, meados de abril, mais precisamente 20 de abril de 2006. Então, vou para completar quase 20 anos. Qual era a função mesmo, cara? Auxiliar de almoxarife. Auxiliar de almoxarife. Sim. Que legal. Então eu venho do interior de Minas, chego em São Paulo, aquela loucura, um contrato em que tinham mais de 200 colaboradores, era um contrato de manutenção em São Miguel Paulista, na Zona Leste. Uhum. Era um contrato gigante, nós tínhamos toda a parte de São Miguel, até Penha, até chegar em Aricanduva. Eram mais de 50 equipes, então era um turbilhão todo santo dia, de pessoas batendo na porta do almoxarifado, naquela loucura e querendo pegar peça, querendo sair para o campo, porque tinha horário para cumprir, vazamento para ser reparado. Então, assim, foi uma novidade, óbvio. Eu trabalhava na parte administrativa, lá em Minas, trabalhei no escritório de contabilidade. Então, foi uma tremenda novidade aliado à diversidade, à dificuldade de você vir do interior e enfrentar São Paulo, que não é fácil. E vou te falar, foram 6 meses ali para ambientar, para climatizar, Pancada. Extremamente difíceis, porque deixei família, deixei amigos, deixei namorada. E vim pro novo, né? E vir pro novo, pro diferente. Então, assim, foi muito, mas muito desafiador. Eu imagino. E imaginava chegar onde chegou hoje? Não vou mentir, eu sempre tive muita gana. Gana, né? Eu sempre fui preocupado, uma lembrança latente que eu tenho dos meus pais, principalmente, de estudar. Então, assim que eu cheguei aqui, eu vi que era aquilo que brilhava os meus olhos. Eu já tinha iniciado 3 outros cursos de faculdade, não tinha me agradado. E vi na engenharia um espaço para eu me completar, para me preencher. Então, logo que eu iniciei na CTL, no semestre seguinte eu me matriculei na faculdade para iniciar a engenharia civil. Que maravilha, né? Que bom essa trajetória. Ouvir essas trajetórias é muito bom. Agora, vocês dois que estão só ouvindo um pouquinho, vamos no Rodrigo. Diz aí, Rodrigo, como que foi a sua chegada na CTL? Como que você chegou? Por onde você entrou dentro da CTL? Quantos anos de CTL? Ontem. A minha história começa ontem. Quantos anos? 27 anos atrás. 27 anos. E você? Vou completar 20. 20 anos. Então estamos falando com meninos recém-chegados aqui, né? Diz aí, Rodrigo, como foi, por onde você chegou, como foi entrar na CTL naquela época? Acho que começou lá em 1998. 98. Eu estava andando, né? Saí de manhã para procurar emprego. Entregando o currículo, saí umas 5 horas. 8 horas eu voltei para casa. Aí minha mãe me deu um recado, naquela época era telefone ainda.
residencial, minha mãe deu o recado, ó, o Edilson te ligou de vocês ir lá na CTL. Mas ele falou o que quer? Ele falou, não, só falou para você ir lá. Aham. Aí tomei um banho, botei uma bermuda, um tênis. Foi de bermuda pra entrevista. Até então não sabia o que era. Chegando lá, esperei ele chegar, era na Ariapes ali, na Raposo Tavares ainda, né? Cheguei lá, ele falou, ó, vai precisar de um office boy, você tem interesse? Eu falei, tem, mas olha como que eu vim. Não tem problema não, vai lá que aqui é tudo bem simples. E o pessoal aqui sabe, é de casa, eu falei que você ia vir, pode ir lá. Uhum. Falei, mas eu tô de bermuda, não... Eu fiz um curso de office boy, eu fiz um curso de administração, que eles falam que eu tinha que vir de calça, eu não sei, ele falou o que era. Aham. Falei, não, pode subir lá. Aí subimos, né, ele me levou até a sala do seu Alexandre, o seu Alexandre não tinha chegado ainda. Esperei na recepção, ele me apresentou, na época era a Ivone, a Edneia, me apresentou, aguardei o seu Alexandre chegar, o seu Alexandre chegou, acho que eram umas 9 horas, né, aí entrei na sala dele, ele perguntou, fez várias perguntas em mim, não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Perguntou se eu conhecia São Paulo, se eu sabia sobre a função de office boy. Eu falei, eu já fiz curso, eu sei mais ou menos como funciona. Aí ele me explicou um pouco da atividade, né, de fazer malote em banco. Até então não sabia nem o que era malote. Aí, Nossa, a época do malote aí, né? Malote, ele pegava um malotinho, botava debaixo do ontem. braço, né? Aí eu olhei bem pra cara dele, pensando comigo, não sei nem o que ele está falando. Uhum. Foi desenrolando a conversa, né? Ele me explicou toda a dinâmica do serviço, o que seria, o que ele precisava. E ele fez uma simples pergunta: quando você pode começar? Eu olhei para ele: se eu precisar agora. Então vai lá embaixo, procura o seu Augusto. O seu Augusto era um administrativo na parte financeira que tinha na empresa. A Edneia, na época, me levou lá, me apresentou para ele. E o seu Augusto passou a me coordenar nessa parte. Aí eu comecei como office boy nessa época. Muito bom. Meu primeiro registro, 15 anos de idade. E daí foi até onde eu estou hoje. Muito bom. Depois de 27 anos. 27 anos, 27 Primeiro anos. emprego registrado. Antigamente eu trabalhava no Lava Rápido, era gerente, só que eu andava de carro para cima e para baixo na Raposo Tavares. Uhum. Meu pai chegou um dia e falou: filho, para, a lei mudou, tinha acabado de mudar aquela lei de cinto, um monte de coisas, restrições. Meu pai falou: para que vai vir complicação para mim. Uhum. Fez eu sair, aí um mês depois entrei na CTL. Olha as coisas dando errado para dar muito certo, né? Muitas vezes na vida as coisas dão errado, a gente não entende porque dá errado, daí acaba dando muito certo. Você tá aí só 27 anos na organização. Escalando. Né? Vou querer escutar daqui a pouquinho essa escalada de todos vocês, mas eu vou chegar no Bruno. O Bruno eu tô curioso também, né? Então temos o Júnior que chegou no almoxerife, você chegou como office boy, não era nem motoboy, né, na época? Era office boy, não tinha maletinha, não banco. São Paulo nada, zero, eu vim de Osasco. O desafio acontece. Vim de Osasco, chegando, aí vim morar na divisa de Osasco com São Paulo e perto da Raposo, apareceu oportunidade, só que eu não conhecia nada de São Paulo. E para pegar um guia 4 rodas, que é o que eles tinham. O guia 4 rodas, aquele desse tamanho, né? Na CTL naquela época, o seu Augusto pegou, mostrou, explicou como que eu olhava. Incrível. E daí eu fui. Muito Chegava bom. até a Faria Lima, que eram os bancos, entregava malote, e lá tinha uma questão: o seu Alexandre gostava muito de pegar dinheiro. Me dava um cheque, né? Eu sacava esse cheque, 3 mil, 4 mil, naquela época era dinheiro. Muito botava dinheiro. esse dinheiro nas cuecas, nas meias, no bolso, espalhasse, andava até Olha só, Paulista, história dos cria da CTL, viu? Vamos lá. Até a Paulista, Brigadeiro Luiz Antônio, andando, aí pegava o ônibus voltando, às vezes ia para casa para despistar, porque eu estava com dinheiro, aí no outro dia eu ia lá, entregava até um centavo que vinha, a gente botava na mesa do Alexandre lá, deixava tudo para ele no dia seguinte, e no outro dia era a mesma coisa. Que legal rever essa história, né? Muito bom. Agora, Brunão, quero ver você agora, quero ouvir você. Como é que foi a sua chegada? Conta pra gente. Eu também, assim como meu irmão, né, vim do interior de Minas, né, a minha vinda já foi um pouquinho diferente, né. Eu em Minas lá, acabei descobrindo que seria pai, né. Lá você começou cedo, né? Também que nem eu, né? Começou cedo. Foi em agosto, né, de 2005, e aí, coincidentemente, a hora que eu fui dar os parabéns pro meu pai no final de semana do Dia dos Pais, ele falou, pra você também, né, eu tava naquela ali, acabou de descobrir, falou, prepara que semana que vem eu tô aí, você vai vir para São Paulo. Eita, nós! E aí acabei vindo, né? Vindo para começar a trabalhar na CTL em setembro de 2005. Foi onde comecei lá em Barueri. Entrei como auxiliar de administrativo. Uhum. Na época a gente tinha um contrato lá similar ao que a CTL foi depois para São Miguel, Penha, né?
também era contrato de fazer vazamento, ligação de água, manutenção, né? No geral, ali em Barueri, Santana de Parnaíba, e comecei ali. Então, ali em setembro de 2005 eu chego, né? E ganho essa oportunidade, e aí muito em cima da responsabilidade que eu realmente já tinha ali, né? Que eu já estava adquirindo ali como um pai, né? O pai te levou, te impulsionou para essa oportunidade, podemos dizer assim? Exatamente. E assim, até como o meu irmão falou, né? Os 6 primeiros meses, né? Realmente, assim, eles foram bem difíceis também, né? Porque 19 anos, muitos amigos, né? Lá no interior de Minas, né? Outro Outro ambiente. ambiente. A gente sempre cresceu com meu pai, sempre em obra, né? Então, meu pai sempre estava a cada 20, 30 dias, não tinha um relacionamento muito próximo, assim, bem afetivo, né? E aquilo tudo aí foi um desafio, né? E aí, com o tempo, né? Realmente, foi entendendo, fui vendo que realmente ali era um lugar de oportunidades e foi não só oportunidades profissional, como também oportunidade de melhorar um relacionamento com meu pai também, que a gente Ó, que legal. não tinha tanto contato. Meu pai chegava no final de semana quando ia fazer a baixada, né? Então era poucas palavras, né? Então, realmente, os 6 primeiros meses foram meio difíceis mesmo, mas depois realmente deslanchou. Que bacana, e uma ótima oportunidade de mexer nessa estrutura, Sim. inclusive familiar, né? De vocês se aproximarem mais do pai de vocês. Seu pai trabalha há quanto tempo na CTL que ele tá já? Entrou em 2002. 2002. Faz as contas aí que eu tô ruim de conta, Seriam gente. 23. Ele ficou um período fora E agora. tá de novo de volta, né? Aposentado, aí voltou. Ele ficou Que acho que 3 anos fora. Que oportunidade, né? Eu conheci ele agora, eu conheci através de vocês, né? Todo mundo perguntava se eu conhecia o pai de vocês, né? O Porto Júnior, né? Como que chamam ele? De Carlos Porto? Porto. Carlos Porto. Porto, eu chamo ele Porto de Júnior é você. Porto Júnior sou eu. O Carlos Porto, né? Eu tive a oportunidade hoje, inclusive, no evento que a gente está fazendo aqui da cultura, de multiplicadores da cultura, conhecê-lo. Que legal, né? E família, já que vocês tocaram no assunto de família, eu sempre percebo que na CTL tem família como um valor importante também, né? As pessoas falam que se sentem como uma família aqui dentro. Como que é esse aspecto para vocês? Como que foi esse aspecto no decorrer da jornada da carreira de vocês? Conta para mim, Rodrigo, esse aspecto aí. Como que foi família? Porque os dois já estão em família aqui. Quero ver sua visão e depois abre para os dois. Não, aqui eu tive muita família aqui dentro também. É Meu pai mesmo? trabalhou também dentro da empresa. Seu pai também? Trabalhou. Ai, caramba, e é verdade mesmo. Tive meus irmãos também, um trabalhou como office boy, assumindo meu lugar. Aí ficou um tempo, depois saiu. Teve outro também que trabalhou quando eu estava em obra, fazia parte de segurança lá, que ele tinha acabado de sair do exército. Então, tenho um cunhado que trabalha até hoje, o Chiquinho. Tem o meu um cunhado também, né, compadre que trabalhou, que foi o que me trouxe para a CTL, que é o Edilson. Então, a empresa sempre deixou esse ambiente familiar. Que legal. Nunca restringiu porque é família, porque é um parente muito próximo. Ela sempre acolheu e deu oportunidade. Como que você vê, Porto Júnior, esse aspecto família, né? Porque você trabalha com seu pai, você e o Bruno, tem a oportunidade de estar trabalhando com o pai de vocês. Como que vocês veem isso dentro da organização? Vocês acham que isso fortalece mais a organização? Vocês acham que tem algum desafio nessa relação? Como que é isso para você? Eu acho que sim, é desafiador, principalmente pelo que o Bruno citou, o peso. Porque quando você entra, né, e eu passei por isso porque na época o engenheiro do contrato fez questão de exigir um teste de proficiência para mim, para saber se eu realmente sabia mexer com o computador. Não era porque você era filho do seu pai, né, que você estava entrando, você precisava provar que você tinha competência. Então eu tive que passar por isso também. Então eu acho que sempre foi uma preocupação nossa, minha e dele, de ter essa isonomia. Não, tudo bem, nosso pai trabalha aqui, mas olha, eu faço por merecer onde eu estou, o cargo que eu estou exercendo, as funções que eu exerço aqui dentro. Então, sempre foi muito mais desafiador, não tenho dúvida. Bacana. Mas, ao mesmo tempo, é acolhedor, porque você estar próximo de um ente querido, no mesmo ambiente, hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. Né? Então, assim, não só da nossa parte, mas a parte de outras pessoas. O Rodrigo eu trabalhei com o pai do Rodrigo também. Então, acaba se misturando e virando uma família gigantesca. Então, assim, ao mesmo tempo que é desafiador, é confortante. Que legal. Você estar perto de pessoas queridas. Muito bom. E você, Bruno, o que você acha desse aspecto? Eu também acho, assim, extremamente importante. Acho que ao longo dessa caminhada aí, a gente soube separar, né? Na verdade, não era o pai, né? Era o Porto, né? Era algo que o Paulo sempre deixou isso bem claro, né? Aqui dentro, da porta para dentro é o Porto, não tem pai, né? E a gente sempre
soube separar isso, né? E no começo, realmente, assim, não tinha tanto contato direto, né? Mas eu até vejo, já agora, a gente como engenheiro, né? Meu pai até citou hoje lá no treinamento, né? Sobre como eram os processos antigamente, né? E a gente até numa dessas obras agora, já tive situações de ter que chamar a atenção do meu pai como comprador, né? Poxa, tá fazendo errado, sabe? Então, assim, Aham. saber muito bem separar que ali é o porto compras, né? Que ele tem que atender, ele tem que entregar, ele tem que entregar o que a gente está precisando, e não realmente levar como uma maneira de passar a mão na cabeça, poxa, meu pai, não, né? Então, realmente, isso foi muito importante da gente sempre saber separar isso, né? Que Levar legal. como um profissional mesmo, independente do grau familiar, né? E aí, nesse aspecto que você está falando, isso também fez com que vocês pudessem amadurecer muito, né? Amadurecer no nível de compreensão mesmo, né? Trazer essa clareza para o jogo, para o trabalho. Porque acontece muitas vezes, né? Do pai trabalhar com o filho numa empresa e confundirem a relação, e isso também pode prejudicar a empresa como um todo, a carreira ou do pai ou do filho. Então, isso requer maturidade, né? Para chegar nesse lugar que vocês Sim, estão sem falando, né? dúvida. Precisamos separar. Aqui a gente está em prol da organização. Muito bom. E aí, dando continuidade, é importante falar que por que o nome Crias da CTL? Porque os caras começaram realmente ali no almoxerife, no office boy e no auxiliar administrativo, e hoje eles são engenheiros. Podemos falar que vocês são engenheiros de contrato, é isso? É esse o termo correto? Gestores de contrato. Gestores de contrato, né? Nélio, me deu a dica ainda, não é engenheiro, gestores de contrato. E você tá na CTL, mas eu também estou sabendo que você está lá na RIC. Isso, eu estou fazendo parte do novo projeto da CTL, que é uma concessão municipal, né? É a primeira concessão da empresa. Nós vencemos essa licitação no ano passado e iniciamos esse novo desafio. Então, estou fazendo parte desse desafio também, colaborando. E lá qual é a função que você está? Lá hoje eu estou como coordenador de engenharia. Coordenador de engenharia, muito legal. Da Então, parte de operação e manutenção. e o porquê que eu trouxe isso? Porque você que está assistindo, é muito importante você se conectar nessa parte da história. Porque eles começaram onde começaram e trilharam uma trajetória, uma carreira, onde eles ocupam hoje um lugar de muita responsabilidade. Muita responsabilidade, muitos desafios, né? Porque os desafios aumentaram também. Muito. De lá para cá, os problemas começaram a aumentar. Muito demais. Então eu quero. Tá aqui, ó. Os cabelos brancos, né? Alguns perderam, né? Então vamos aproveitar então nessa jornada que vocês fizeram. Eu gostaria de escutar quais foram os desafios que vocês superaram e depois vou querer saber quais foram os momentos mais engraçados também que vocês passaram, que marcaram a jornada de vocês. Então vamos fazer assim, pode ser ou o desafio ou o momento marcante da jornada de vocês. Quem vai? Quem começa? Eu posso começar? Vamos lá, se tá fresquinho na mente, pode começar. Eu me recordo até de um momento engraçado, né? Foi logo quando eu finalizei a faculdade, fiz todo o processo de doação de grau e dei entrada no meu CREA, né? Na ocasião, eu já vinha cuidando da manutenção do shield, era encarregado de manutenção do shield, né? E naquele ímpeto ali de querer pegar o CREA logo para poder sentar, conversar com o Paulo, né? Para poder ganhar uma oportunidade já como engenheiro. E coincidiu no mesmo dia de eu pegar e ligar e falou: e aí, pegou o CREA? Eu falei: peguei. Ah, vem no escritório para conversar. E aí, quando eu chego lá tal, aí ele de imediato apresentei o CREA, que tinha acabado de pegar. Todo orgulhoso, todo feliz. Poxa, vou ganhar uma oportunidade, né? E aí ele de prontidão foi: aí, tá preparado agora para trabalhar de verdade, né? E aí, poxa, naquela época todo reativo, né? Aí eu já retraí na hora e fiquei um pouco... Como assim? Tá dizendo que eu não trabalho de verdade? Não, e foi justamente dessa forma, né? Falei: não, como assim? Você quer dizer que eu não trabalho de verdade? Falei: não, calma, não é que você não trabalha, vai começar a trabalhar como engenheiro e tal. Falei: então tá bom. E aí realmente ganhei a oportunidade ali, né, de começar a atuar, foi em março de 2015 mesmo, como engenheiro. Como engenheiro. Junto com a CTL. Então, assim, é uma história até engraçada, porque a gente descontraiu no momento, porque realmente eu muito reativo, mas foi bem engraçado. Que legal, né? E de você lembrar dessa história, como é para você hoje, né? Na posição que você tá, no momento que você tá, isso te fortalece, isso te traz certa culpa? Como que é isso dentro de você no aspecto emocional? Não, acho que me fortalece. Não enxergo como culpa, não. Acho que até o momento era outro, né? Não tinha tanta maturidade como o outro, né? Eu até falo muito hoje que realmente a gente vai ganhando maturidade ao longo do tempo, né? E realmente ali naquele momento era um Bruno que não tinha tanta maturidade e realmente
não sabia lidar, né? Com a situação, com as emoções. Era muito reativo, era muito né? reativo. E aí, o quanto importa também essa gestão emocional, essa maturidade emocional Sim, com o tempo, né? O tempo vai passando, a gente vai crescendo na carreira, evoluindo, na idade também, mas também dá importância para essa maturidade emocional. sim, exatamente. Isso Muito mesmo. bom. Essa foi a história do Bruno. Agora eu quero ver de vocês. Qual foi? Rodrigo, Júnior, quem vai primeiro? Posso ir? Para mim, foi quando... na verdade, quando eu me formei, foi a mesma situação muito parecida. Fui conversar com o Paulo, só que a gente vive na área de contratos públicos altos e baixos, e exclusivamente naquele período, nós não tínhamos nenhuma contrato vigente, novo, a se tornar vigente, Quando né? foi isso? Isso foi em 2012. 2012. E aí fui conversar com o Paulo e você tá naquela ânsia, né, de se tornar engenheiro, de ter uma condição, Tava com o principalmente... CREA na mão Tava também? com o CREA na mão também. E fui conversar com ele e aí ele disse, a gente não tem nenhum contrato agora, mantém onde tá até surgir alguma coisa. Só que aí eu já tava com questões pessoais, filho, morando de aluguel, precisava melhorar minha questão financeira também, né? Aham. E aí explanei para ele a questão e ele arrumou uma alternativa. Falou, olha, a gente tem o braço da CTL de desenvolvimento imobiliário e eu vou ver para você lá. E aí ele conseguiu uma vaga de engenheiro para Legal. mim lá na diretoria de desenvolvimento imobiliário. Que bacana. Só que eu já tinha, isso era 2012, eu estava 6 anos trabalhando no saneamento, né? Aham. Então eu comecei como auxiliar de almoxarife, fui para almoxarife, e aí fui trabalhar na parte administrativa, aí comecei a estagiar, então sempre vivendo o saneamento. Aham. Então eu chego no predial e fico lá. Outro E mundo, né? outro mundo, mais doido para ter uma oportunidade novamente no saneamento. E aí o momento marcante para mim é a ligação do Paulo, 1 ano depois. Ah, um ano depois disso. Eu lembro onde eu estava, o que eu estava fazendo, ele me liga, eu falei, olha, a gente ganhou um contrato novo em Campinas, tem interesse em assumir? Na Eu hora. não perguntei nem quanto tempo, se nada, na hora, Tô pronto. Topo, Que legal. topo, e então para mim foi muito marcante. E foi quando eu retorno do saneamento, fiquei 1 ano no desenvolvimento imobiliário, mas aí volto para trabalhar com o que me enchia os olhos. Que legal, né? E aí quando a gente volta para trás, a gente vê que tem marcos, né, na nossa vida, na nossa história, que são realmente significantes, né? Talvez daí que venha a força, a coragem, a disposição de continuar seguindo em frente, né? Continuar apaixonado pelo saneamento, né? O que você fala, Com certeza. falam que o saneamento tem uma magia, né? Tem. Quem entra parece que não quer mais sair, né? Isso mesmo. O seu Alexandre estava comentando, o Paulo estava comentando que assim, o saneamento não tem aquele glamour, porque as obras são subterrâneas, Você não vê, né? mas tem o propósito, né? De transformar vidas, de levar saúde para a humanidade. Eu acho que isso pode ser a magia do Sem saneamento. dúvida. E Rodrigão, você não vai escapar, não. Conta pra gente aí, qual foi o momento marcante, o grande marco aí na sua trajetória? Foi quando eu fui para conhecer o Shield. Eu era office boy, aí estava manejando alguma coisa maior, né? Já estava com 18 anos, comecei com 15, já estava nos 18 anos, estava tirando minha habilitação e sempre ouvi falar Shield dentro da CTL. Shield daqui, Shield dali. Que diacho é isso? Aí foi naquela ganância de querer. A CTL naquela época estava com o canteiro de São Bernardo, que era o pátio da CTL lá. O nome é bonito, eu quero fazer isso, eu quero aprender isso O aí. pessoal falando, virava a noite, e tinha um dinamismo, dava uma sensação gostosa, né? Dinamismo, não era sempre a mesma coisa, que eu não gosto de rotina. Cada dia é um problema, cada dia é uma história. Eu sou muito desses aí. Aí, acho que alguns, não sei como o Paulo ficou sabendo dessa possibilidade de eu querer sair, né, da CTL, ele me chamou e me deu essa oportunidade, né? Rodrigo, tem o Shield, você tem interesse, eu tenho uma oportunidade para você lá, você virar um auxiliar lá do operador, né? Na época era o Robson, o operador, o Robson também cria da casa. Era pra estar aqui, né? Não teve que resolver um problema, né? Mas ainda vamos estar juntos aqui, se Vamos. Deus quiser. Aí eu falei, não tenho, não fiz salário, aí acabei indo de ajudante, né, para operar, ficar de auxiliar do operador, para aprender a operar. Eu tinha um vasto conhecimento em informática, gostava de desmontar PC, montar, mexia um pouco com elétrica, eletrônica, né, gostava de mecânica pesada. No entanto, nessa época eu fiz um curso de mecânica de autos leves e pesados, pago pela CTL. Aí pegou a oportunidade e aí me jogou no Shield. Eu fui lá, a hora que eu vi aquele painel brilhando, vira botão daqui, vira botão dali, aperta daqui, não entendi nada, né? Aí com o tempo o Eugênio, né?
e o Robson começaram a me orientar como que era, como funcionava, me deram um curso, né, do Shield, e daí eu fui pegando gosto. Aí fui pegando o gosto pelo saneamento, por obra, cada dia era uma loucura, cada dia tudo dava errado, depois tudo dava certo. Eu tinha um momento desgraçado, né, que eu não conhecia muito bem o Robson ainda, a gente se via no fim de ano lá, que a CTL fazia, mas quando eu fui ver ele na frente de serviço, que ele tomava conta das equipes, e a hora que ele pegava a gola da camisa, dava aquela mordidinha e ficava vermelho, eu falei, deu coisa. Deu ruim. Deu ruim, alguma coisa de errado deu. Que eu, na verdade, eu comecei ali como auxiliar, mas fui lá para baixo, para dentro do poço, aprender a conectar mangueira, fui pro pesado. Sujava, subia cheio de óleo, graxa, e nesse tempo aí eu peguei gosto pela coisa e fui indo. Aí acabou esse contrato, foi um contrato de uma travessia no litoral. Eu estava com uma obra em São Vicente, com shield de 1.200, 1.500, e precisou de uma travessia de 600. Fui para essa travessia, finalizou, 1.200 não precisou, eu voltei para a Central. Aí desse desafio aí, ficou acho que uns 6 meses ali ajudando o pedreiro dentro da Central, lá em Nariapes. Nisso daí, pô, aí acho que na licitação tinha saído a Edneia, que era trabalhar com licitação. Aí me puxaram para auxiliar administrativo de novo. Aí voltei para o escritório, aí começa a fazer a rotina de licitação, que é o que o Marcinho faz hoje, fazia a parte documental, ajudava a fazer as propostas, montava os pacotes, né, montava todo o processo, tirava certidões. Então, voltei para o meu ramo de escritório. Aí depois disso, depois de 2003 mais ou menos, 2004, vai eu mais uma oportunidade para a obra de novo. Então esse foi o marco. Esse foi o marco. Esse foi o marco. Então é o momento que você vai pro Shield, depois vai pro escritório. Volta pro escritório e depois falou, não, eu gosto é do Shield. Okay, aí apareceu mais uma oportunidade. Muito bom. Aí foi outra conversa com o Paulo. Paulo falou, aí eu expliquei todo o que eu gostei, o que eu não gostei de eu ter voltado pro escritório, porque, querendo ou não, quando começou o Shield, tinha uma briga de cadeiras, né? O medo de alguém novo chegando. Né? Naquela época tinha muito disso também. Isso era bem claro, né? Pô, novo chegando. Aí acabei vindo para um stand-by, voltando para a Central de Pedreiro, aí voltei para o escritório. Aí depois o Paulo veio com a oportunidade novamente, falei, expliquei toda a história para o Paulo, falou, não, você vai para ficar atrás do Robson. Aí fomos lá, conversamos com o Robson, aí o Robson, daí para frente, me deu todo o apoio, todo o suporte. E aprendi, tudo que eu aprendi no Shield foi com ele. Muito bom. E foi me aperfeiçoando, né? Eletrônica, mecatrônica, tudo a CTL foi patrocinando, me dando habilidades para eu exercer e fiquei aí durante anos nessa parte de encarregado. Para a gente entender, o momento foi qual? O momento foi ali a transição de office boy para obra. Para obra. Aí sim foi a virada de chave. Diferente de qual função que eu assumi ao longo das carreiras, obra mexeu comigo. Entendi. E aí? Dinamismo, a questão da... Aí o bichinho da obra pica, já era. Pegou o vírus da obra, não quer sair mais. É problema, né? Tá bonito, não. Quanto mais a gente toma pancada, mais forte a gente fica. Sim. Mais toma pancada, mais forte a gente fica. Né? O conceito do antifrágil, né? Sim. Então, perguntar para vocês agora. A gente tá chegando já num momento do podcast. Podcast ou talk show? Talk show, né? Talk show mais chique, né? Talk show. Então a gente está chegando no momento desse talk show onde chegou o momento de uma pergunta, para mim, essencial. Nessa jornada de carreira de vocês, crias da CTL, começando onde começaram e chegando onde chegaram, qual é o maior aprendizado que vocês trazem disso, né? Qual que foi o maior insight, o maior aprendizado? O que vocês aprenderam com essa jornada que vocês experimentaram? Quem pode começar? Posso começar. Eu acho que o principal é acreditar no propósito da empresa. Você, quando entra, a cultura, por mais que ela não esteja estabelecida, ela existe de alguma maneira. Então, você, quando tem a percepção do propósito que trabalha numa empresa idônea, correta, com esse clima familiar, diferencia tudo. Então, unir as duas coisas, acreditar no propósito e ter a resiliência e a paciência. Porque as coisas também não acontecem no tempo que a gente quer, né? Não, isso é importante saber também, né? As coisas acontecem no tempo. A oportunidade vem do nada. Mas qual que é o nosso controle? Entregar o nosso melhor? Sempre. A gente conversou sobre isso Sempre hoje. Dar o seu melhor. Entregar o nosso melhor e aí as oportunidades vão aparecendo e as coisas vão se encaixando. Com certeza. Então, acreditar. E eu tenho uma história bacana para trazer, que nesse primeiro contrato em que eu entrei, nós ficamos por 2 anos e
houve uma nova licitação e nós perdemos a licitação. Só que ao mesmo tempo nós tínhamos entrado em outra licitação, havíamos ficado em segundo lugar, e é normal nesse ambiente, nós perdemos o contrato, entra uma outra empresa, o que ela faz? Ela vai procurar os funcionários que trabalham naquela região. Então, aconteceu comigo, eu cheguei a negociar salário, eu cheguei a fazer exame admissional, né, porque até então ia ficar sem emprego. E aí, acreditar no propósito, vem o Paulo, chama o grupo administrativo, olha, é o seguinte, aqui já foi, nós perdemos o contrato, infelizmente, só que nós ficamos em segundo lugar numa outra licitação e a gente acredita que a gente consegue vencer lá. A gente viu um erro de documentação da empresa vencedora. Só que isso demanda tempo, né? Pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses. E quem topar, espera até sair a situação de lá. Então, quando você acredita no propósito, você confia. Algumas pessoas não acreditaram, resolveram pular fora. Eu acreditava, vi a sinceridade na fala dele e fiquei junto com outras pessoas. Nós ficamos cerca de 2 meses num canteiro da CTL em Barueri, cumprindo tabela, porque não tinha o que fazer. Cumprindo tabela. E foi aí que foi efetivado. Nós conseguimos o recurso no outro contrato e vencemos. Que bacana. E estou aqui até hoje, como algumas pessoas também ficaram. Então, eu acreditei no propósito. Né? E quando você fala de propósito, vale muito a gente fazer uma reflexão, né? As empresas vão buscar pessoas que estejam conectadas com o propósito. Porque é isso, afinal de contas, é isso que vai fazer a empresa prosperar, ter o equilíbrio também entre dar e receber, entre o que o colaborador acredita, o que a empresa tem para oferecer também e como a empresa contribui para a sociedade, né? Sem dúvida. Então o propósito ele passa a ser algo muito importante, né? Sempre foi, mas agora está vindo para a nossa consciência, o quanto isso conecta todas as coisas. Muito bom. Então foi esse aprendizado. Agora vamos chegar no Rodrigo. Refazendo a pergunta, o que você aprendeu nessa sua jornada, né? Porque foi uma escalada, podemos dizer que foi uma escalada de sucesso, né? Porque sucesso é a gente alcançar aquilo que a gente almeja na vida e muitas vezes até sem fazer esforço, de forma natural. Qual foi o seu grande aprendizado nessa sua jornada até onde você está hoje? Vou falar para você, sem esforço não foi, viu? Foi difícil. Foi difícil. A escalada ela acabou sendo natural, né? Eu vim de office boy, passei para ajudante de obra, voltei para o escritório como auxiliar administrativo de licitação, aí voltei como auxiliar de operador, aí fui para operador, fui para encarregado, tomar conta de equipe, lidar com pessoas. Foi um desafio complicado, gigante, né? Porque você lidar com a mente humana não é para qualquer um. E você entender a dor de cada um e fazer o seu serviço render, né? Entregar o seu projeto. Então, nessa jornada toda a resiliência, né? A perseverança, né? Me formei em 2018, né? Eu comecei a faculdade em 2009. Comecei como engenheiro de elétrica e automação. Aí pegou uma obra em Osasco e aquilo ali começou a me consumir, tive que parar. Fui para uma outra instituição onde o Júnior estava fazendo faculdade. Fiquei uns 2 meses lá também, mas tive que parar de novo. Fui para uma obra na Baixada. Como eu estava sempre em obra, aí parei de novo. Aí numa obra lá em Cubatão, na ilha de Caraguatá, o Paulo chegou e falou para mim, Rodrigo, e aí a faculdade? Os meninos já tinham se formado, né? E você? Paulo, não tô tendo tempo, você tá vendo? Tô virando noite, tô trabalhando às vezes 24 horas pra gente terminar. Não, eu só posso te ajudar se você voltar a estudar. Aí eu já tinha feito 2 anos, fui para casa, aquilo matutando na cabeça. No dia seguinte, fui na faculdade lá na Baixada, eu tava no litoral, e refiz minha matrícula lá. Isso já indo pro 3º ano. Aí dali pra frente nunca mais parei. Avisei, Paulo, voltei. Não sei como eu vou me formar, mas voltei. E nesse desenrolar, né, fui fazendo obra, entregando projeto. Em 2018 me formei, né, peguei o CREA na mão, liguei pro Paulo, avisei, Paulo, tô com CREA. O código é o CREA, né? Já tô percebendo que o código é o CREA. Pegou o CREA na mão, liga pro Paulo. E duro que tinha mais pessoas. Foi naquele boom de 2016, se eu não me engano, se falha a memória, né, que tava aquela questão dos engenheiros. Faltando engenheiro no mercado e obra adoidada. Aí eu tava num período de formação, então perdi esse boom. Aí em 2018 acabou o boom do engenheiro, eu me formei. Aí conversando com o Paulo, aí pintou uma oportunidade lá onde o Bruno estava, lá
no Global, né, lá em Itaquá, na parte de manutenção, que ele ia para um outro contrato. Eu fui lá para assumir, dar continuidade, aí dali o negócio começou a andar. Aí o Bruno foi para um estado diferente, eu estava no Global, daqui a pouco me tiraram do Global porque ia começar um projeto novo. O Paulo perguntou se dava para eu toquei esse projeto, fiquei até um certo período, já como engenheiro, e daí a carreira só vem deslanchando. Aí comecei como engenheiro, hoje como gestor, e cada vez mais crescendo. Mas não foge da minha pergunta, não. Diante de tudo isso que você falou, qual foi o maior aprendizado que você traz disso? Tudo isso que você falou. A resiliência e a perseverança. Importantíssimo para você nessa sua trajetória. Porque nessa trajetória de 27 anos, houve altos e baixos. Na parte do baixo, você bate a poeira, bola para frente. Acho que os maiores aprendizados na nossa vida vêm quando a gente está no baixo, né? Não sei se vocês concordam comigo. Né? Porque aí são os aprendizados realmente que tem muita consistência. Muito bom. Faz estrutura, né? Brunão, e aí? Dentro dessa sua trajetória que você, né, chegou onde você chegou ali, mostrando o CREA pro Paulo, quais foram os grandes aprendizados que você traz? Eu trago humildade, né? Ter paciência. Acho que acreditar também que nada é de um dia para o outro. Boa. Realmente as coisas levam tempo. É você mostrar dedicação, comprometimento, né? Que aí realmente as oportunidades elas vão aparecer. Então é isso que eu levo aí nesse período aí. E uma coisa interessante na sua fala, né, de esperar que as coisas vão acontecer. E hoje em dia a gente está vivendo num mundo de muito imediatismo, né? Sim. Muito imediatismo e as pessoas querem que as coisas aconteçam. Então acho que vale a pena a gente refletir na sua fala, né? Sim. As coisas às vezes vão acontecer e precisa de médio e longo prazo para as coisas acontecerem. E a gente vive isso muito hoje, Thiago. Hoje é tudo para ontem, né? Porque eu me vejo, né, em alguns profissionais que estão iniciando, querendo galgar, e aí você fala, cara, calma, olha aqui, eu tive que passar por isso. Né? Não é no imediato, não é no seu tempo, tudo você... dá valor para onde você está. Preparação. Uma empresa que tem propósito, que tem pessoas maravilhosas, que tem um clima maravilhoso. Calma. Mas hoje é um dos grandes complicadores para nós, gestores, lidar com essa questão da geração mais nova, com o imediatismo de tudo para a hora. Porque também a gente precisa entender, né? Esse nosso ponto de vista também precisa trazer um equilíbrio com o contexto de vida que eles nasceram também, né? Eles já nasceram na tecnologia, na internet, e as coisas estão cada vez na palma da muito mão. rápido, então vale muito também encontrar esse equilíbrio, né? Sem dúvida. Esse equilíbrio de entender que as coisas vão acontecer, talvez um pouco mais rápido do que era antigamente, sim. Mas mesmo assim, ainda assim, precisa um pouquinho de paciência para as coisas acontecerem. Hoje o que eu vejo de difícil é você brecar o jovem, né, para ele ter um pouco de paciência, para ele alcançar o objetivo dele. Porque como ele quer tudo para ontem, e às vezes o momento não está para ontem, o momento está para aquilo ali que ele tem a ser defendido. E ele quer algo para ontem, e a gente tentar trazer isso que também não desanime ele, né? Trazer ele para aquela realidade. Um outro ponto de vista. E chegando ao final desse nosso podcast, Os Crias da CTL. Você que está assistindo, você que é um cria novo da CTL, você que está começando, dá para perceber que a CTL investe muito em pessoas. Conversando hoje no encontro que a gente teve de cultura, ficou claro que a CTL está crescendo, vai investir em pessoas, está precisando de muita mão de obra, e esse nosso encontro é para que você também entenda que você tem muita oportunidade de crescimento, muita oportunidade de fazer jornadas parecidas com o que esses crias da CTL fizeram. Mas antes de terminar, eu quero pedir então uma mensagem de vocês para o coração dessas pessoas que estão chegando agora, sabe? Dessas pessoas que talvez possam estar no almoxerife, podem estar como... Office Boy não tem mais, né? Mas podem estar também ali no administrativo. O que foi substituído o Office Boy? Foi para auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Então eu quero que vocês agora preparem de coração para coração. O que vocês falariam para essas pessoas? Algo que vai inspirar, que pode motivar essas pessoas e engajar realmente essas pessoas num futuro brilhante que está por vir para a CTL. Quem começa? Vamos começar. Fala para a câmera, cadê a câmera essa? Vai lá, Rodrigão, diz aí. O que eu posso dizer para todos que estão novos, né, chegando agora, ouvindo a história dos crias, sejam todos bem-vindos, né, tenha resiliência, a empresa ela investe em pessoas, ela dá oportunidade,
e com certeza vocês vão chegar no seu caminho, né, no seu objetivo. Trace a sua rota, que a gente está aqui para orientar e ajudar você a chegar no seu futuro. Incrível. E aí, quem vai? Acho que complementando até o que o Rodrigo falou, também ouvir, né? Ouvir bastante, principalmente os mais velhos, né? Os mais antigos, né? Ter um pouquinho de paciência, né? E acreditar que realmente as coisas acontecem com muita dedicação, muito trabalho, muito comprometimento, as oportunidades elas vão aparecer. Incrível. E aí, Júnior? Eu acho que o primeiro sentimento seria o de gratidão. Se você tem a oportunidade de trabalhar numa empresa como a CTL, o sentimento tem que ser de gratidão, que é uma empresa que tem propósito, que acolhe as pessoas, que investe em pessoas, que dá oportunidades. Então, esse é o primeiro sentimento. E o conselho é ter paciência, resiliência e o comprometimento. Propósito é um comprometimento de agregar e absorver tudo que as pessoas daqui possuem. Nós, como funcionários mais antigos, principalmente. Conheço os dois muito bem, conheço outros funcionários antigos também, e todos têm esse espírito de ajudar, de se abraçar. Então, não desistir no primeiro perrengue. Todos nós aqui passamos por vários perrengues, tivemos paciência, resiliência, e acreditar que uma hora a oportunidade chega, e quando ela chegar tem que estar pronto para abraçar ela com os dois braços. Muito bom, incrível a mensagem que vocês deixam para essa galera que está chegando. Eu acho que a gente está precisando realmente de pessoas que acreditam junto, né? Que realmente olha para esse futuro e vê um futuro brilhante. Eu falo sempre que a gente está vivendo uma percepção muito equivocada, né? A crise do mundo é a percepção equivocada que as pessoas têm sobre si, sobre os outros e sobre a vida. Então o convite é para que você que está assistindo esse vídeo, esse talk show aqui, você se junte a nós para acreditar, porque vai ser acreditando junto que a gente vai realmente construir esse futuro que todos nós merecemos. Bom, chegando ao final, então, desse podcast, tem uma surpresa para vocês. A CTL, na figura do Nélio, gestão de pessoas. Entra aí, Nélio, entrega pra gente, entra aí, dá um tchauzinho pras câmeras aí, entrega o presente, né? O presente dos cria da CTL. Obrigado aí pela presença de vocês. E vão ter que abrir, vai ter que abrir para ver, hein? Vai abrindo aí, já que a gente vai precisar mostrar para as câmeras. E todos, muito gratidão, Nélio. Ó, os convidados do podcast, a partir de agora, eu tô sabendo, aí me contaram aí que vão receber esses brindes aí. Então, você que está assistindo, quer participar desse podcast, de um talk show como esse, sinaliza para a área de gente e gestão, vai ser um prazer, né? Daqui uns dias a gente vai estar trazendo parceiros, vamos estar trazendo líderes aí do saneamento básico para estar entrevistando aqui. Mostra aí então, faz um, deixa com uma vontade aí. Eu quero o meu também, viu, Nélio? Mas eu quero o meu também, viu? Deixa o meu aí. Venha ser um cria. Venha ser um cria. Venha ser um cria, muito bom. Bom, chegamos então ao final desse talk show que foi incrível, com Júnior Porto, com o Rodrigo Batista e com o Bruno Porto. Espero que você tenha tirado insights, se inspirado e principalmente se engajado nesse sonho que está sendo construído junto, que é o futuro da CTL. Aquilo que está bom pode ficar melhor, ok? Muito obrigado vocês pelo tempo, pela dedicação e pelo compartilhar de vocês. Valeu, gente. Obrigado pela oportunidade.